Queria que os irmãos abrissem comigo lá em Atos, no capítulo 2. Queria falar com os irmãos. Nós estamos no meio das Olimpíadas, né? Antigamente a gente falava Olimpiadas. Alguém lembra disso? Era uma piada. A gente era uma piada nas Olimpíadas, né? E agora a gente está um pouquinho melhor aí. E aí quando o Douglas me convidou para pregar e tal, e aí essa semana eu estava orando. E eu escutava muitas vezes assim, né? É o espírito olímpico, não é? É o espírito. O Brasil venceu e colocou o espírito olímpico, né? Aí eu falei, uai, se tem espírito lá é porque tem espírito cá, não é? E eu queria assim entender, né? Que espírito olímpico é esse? Porque é o seguinte, se você pegar aqueles atletas lá, irmãos, eles estão se preparando há anos. A Melissa fica brincando lá tem nada 25 segundos e ganha medalha, né? Tem uns que joga 10 jogos de futebol para perder, para não ganhar nada, né? Eu fiquei me perguntando, né? Que esse espírito olímpico possa ser, né? Porque não é aqueles dias, né? O resultado não vem só em 14 dias. É vida de... vou parafrasear aqui com o nosso crentez, né? É vida de consagração. É vida de entrega. Eles desistem de muitas coisas. Muitos deles moram longe de casa. Muitos deles, né, não comem as comidas que desejariam. Vi um vídeo das meninas da ginástica comendo hot dog depois da premiação. Aí eu comecei a entender o que é o espírito olímpico, irmãos. Você dedica uma vida inteira para que alguns dias ou algum determinado tempo você seja premiado, ou vença, ou mesmo que perca, né? Seja ali de uma maneira honrosa e tudo mais. Aí eu comecei a entender que de fato existe um espírito que rodeia naquele ambiente, né? Naquele ambiente ali de esportes, e é sensacional, né, irmãos? Assistir, comemorar junto com os brasileiros. Então eu queria ler com os irmãos lá em Atos 2, porque se há um espírito olímpico, nós temos o Espírito Santo de Deus. E nada igual, né? Nada diferente, vamos dizer assim, né? Nada diferente. Vida de consagração ao Senhor, não é? Às vezes, alguns moram longe de casa fazendo missões. Alguns se abstêm de alguns alimentos fazendo jejum para se consagrar ao Senhor. Então, de fato, nós, no nosso ambiente, também temos o Espírito Santo. Queria ler com os irmãos lá em Atos, no capítulo 2, verso 1. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa no qual estavam sentados e viram o que parecia de línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluias, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Verso 5. Haviam em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso vocês são galileus? Todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia. Verso 10. Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene. Visitantes vindo da Roma,
tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aí até o verso 13. Você já reparou que nas Olimpíadas tem uma tocha olímpica, né? E aí fica lá acesa a campanha inteira, né? O Espírito Santo é igualzinho, irmãos. Ele é um fogo. Ele é um fogo. E ele só tem duas coisas. O fogo só faz duas coisas, irmãos. Ou ele consome, ou ele é um fogo consumidor, ou ele se apaga. Ou ele se apaga. Não sei se vocês sabem, mas essa tocha fica acesa durante 4 anos. Não sei se é verdade ou não, né? Às vezes eles apagam, né? Não fala nada para ninguém, vai ficar gastando aí, né? Mas que seja verdade ou mentira, mas o nosso espírito não pode se apagar, irmãos. Não pode. É um fogo consumidor, é um fogo que vai exalando e você nem vai percebendo. Quando vai ver, você está profundamente ligado. O Espírito Santo, e aí é o seguinte, estava um monte de gente aqui, vem uma língua de fogo, aquele povo, todo mundo muito doido, né? Todo mundo estranho, falando em línguas, aí vem um negócio e fala todo mundo da mesma língua, e aí vem uma profecia, até difícil de entender o que é isso. Mas sabe o que é isso, irmãos? Quando o Espírito Santo habita em nós, é a presença dele habitando em nós e vivendo em nós e fazendo com que nós tenhamos a direção do Espírito exclusivamente, irmãos. Aí é o seguinte, comecei a comparar de novo. Mas será que esses caras, eles ficam movidos pelo Espírito Olímpico mesmo ou não? Aí a Melissa contou que tinha as corridas que chegavam embaixo da Torre Eiffel. Fantástico, né, gente? Coisa de outro mundo, negócio assim surreal. Tô chegando, vou vencer, vou perder, vou vencer, vou perder, vou vencer. Aí chega a Torre Eiffel, um monte de gente. Mas quando a presença e a ação do Espírito Olímpico habita neles, vamos dizer assim, passou a linha de chegada, é só comemoração, não tem mais nada, irmãos. Vai ter que ter mais 4 anos de trabalho, de negação, de consagração, de viver em outro lugar para que aquilo possa voltar. Para nós não, irmãos. A habitação é constante. A habitação, a presença do Espírito Santo é um fogo que consome a gente inexplicavelmente, irmãos. Você começa a tomar decisões na sua vida, quando você menos percebe, é o Espírito Santo agindo, porque ele tem essa presença contínua, inigualável. E quando funciona, quando a gente perde nas Olimpíadas, perde o Espírito Olímpico? Provavelmente perde, porque o outro venceu, né? Um sempre vence, o outro sempre perde. A nossa vantagem, irmãos, é que a gente apenas ganha. A vantagem de nós termos Espírito Santo, irmãos, é que isso funciona para a gente sem nenhuma condição. Não há condições. Não há nenhuma condição expressa para que haja ação do Espírito. Aí nós pecamos, ou seja, nós perdemos a prova da Olimpíada, né? Perdemos a prova da Olimpíada. Ou seja, pequei. Lá nas Olimpíadas, o Espírito Olímpico vai embora. No nosso caso, ele vem
nos consola, traz o desejo de arrependimento, nós nos arrependemos, nós mudamos de vida através de uma ação contínua do Espírito Santo. Isso de fato é o Espírito Santo, irmãos. É isso que importa para a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que a manifestação do Espírito Santo, ela tem que ser proclamada, e talvez em línguas estranhas, e é o que nós lemos aqui, né? A Bíblia diz assim, que eles falavam em línguas de acordo com o que o Espírito capacitava. Aí tem uns que falam língua estranha de um jeito, outros falam de outro jeito, e fica aquele negócio, né? E se começa a falar, parece que o cara lá do canto, lá, onde está o Carlinhos lá, parece que está transmitindo o Espírito Santo da mesma força daqui para lá. Porque essa é de fato o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. No dia a dia, irmãos, eu não creio que seja possível nós vivemos 24 horas falando em línguas, né? Acho que seria um pouquinho complicado no meu serviço. Pega o relatório, aleluia, salalá, né? Esse relatório está com prejuízo, aleluia, né? Acho que não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade de nós vivermos ali, só que é o seguinte: a manifestação do Espírito está inclusive no seu trabalho. A maneira como você reage diante das situações. A maneira como você se expressa diante de circunstâncias, principalmente as adversas. Em circunstâncias onde que começa a surgir um Leonan ruim, né? Um Leonan que parece que não existe, né? Melissa não conhece ele. De vez em quando ele aparece, né, Melissa? Mas quando nós não damos espaço para que haja o eu saindo de dentro aqui, né? Aquilo que eu desejo, que minha carne deseja, aquilo que eu quero fazer, e começa a ter a ação do Espírito, você começa a entender que é importante a ação 24 horas do Espírito na sua vida. Não é só quando você está no seu devocional. Não é só quando você vai ler a Bíblia. Não é só quando você está no culto com os irmãos. Porque é o seguinte, irmãos, aqui é maravilhoso manifestar o Espírito. Aqui não tem nenhum problema. Aqui não existe pecado. Todo mundo é perfeito e a gente vai com a nossa melhor roupa, se possível. E não repete. Ninguém nem lembra a camiseta que você veio no culto passado, mas você não pode repetir. Porque você veio domingo passado com aquela camiseta. A ação do Espírito Santo, irmãos, ela é instantânea. Se você está cometendo alguma coisa, se você está fazendo algo que é errado, e você sabe que é errado, e não tem aquela luzinha acendendo na sua vida, você está dispensando a ação do Espírito Santo na sua vida. Se você executa as coisas, se você executa o pecado, se você converte as suas ações, ou em falas, ou em ações pecaminosas, você está de fato dispensando a ação do Espírito Santo na sua vida, e está deixando a sua carne prevalecer. Para quem que é o Espírito Santo? Para toda a igreja, irmãos. Não há dispensa, não há nenhuma exceção. Não, esse é mais especial que esse, não precisa. Ele é muito, muito santo, não precisa. E aí ele começa a falar uma série de lugares: Frígia, Panfilha do Egito, partes da Líbia, pessoal de Cirene,
os visitantes vindo de Roma, os cretenses, árabes, um monte de gente. Um monte de gente. Sabe por quê? Aonde há a manifestação do Espírito, há no mínimo 2 ou 3 reunidos no nome do nosso Deus. A manifestação do Espírito com os irmãos é muito mais legal. A manifestação do Espírito de Deus em comunidade, né? Ou em reunião, ou em culto, é infinitamente melhor. Sabe por quê? Manifesta os dons do Espírito de cada um no meio onde nós estamos. Se eu não conseguir fazer com que o Espírito seja manifestado dentro da minha casa, eu duvido que seja manifestado em algum lugar. Duvido. Se naqueles que estão dentro da minha casa não vem a manifestação do Espírito, não é na igreja que será manifestado. Não é na rua, não é com os irmãos, não é com os amigos. A manifestação do Espírito Santo é muito mais importante junto com a minha família, depois junto com os meus irmãos, depois junto com a sociedade, porque a gente precisa impactar a sociedade com o Espírito Santo de Deus. Foi isso que eles fizeram, irmãos. Toda a igreja se reuniram, se converteu, muita gente. Muita gente. Aquilo foi se alastrando, irmãos. Aquilo foi se alastrando, que foi levando o Espírito Santo de Deus. Aquilo foi levando as pessoas. Aquilo foi fazendo com que as pessoas fossem salvas. Aquilo foi fazendo com que as pessoas fossem libertas. Aquilo foi fazendo com que as pessoas fossem curadas. Aquilo foi fazendo com que o Evangelho de Cristo fosse levado para todo mundo 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois. Tem o apóstolo Matias, talvez você não escute, não conheça ele, porque ele foi citado quantas vezes? 1, 2, sei lá. Mas há registros históricos que ele fundou a igreja na Armênia, pela própria igreja da Armênia. Ou seja, através de uma reunião, onde houve uma manifestação poderosa do Espírito, houve capacidade humana para que a igreja fosse estabelecida. É exclusivamente através do Espírito, irmãos, que isso sobreviveu durante mais de 2000 anos, irmãos. Cristo foi embora e falou: vou deixar o meu Espírito, o Consolador, até que eu volte. E nós cantamos aqui, né, irmãos? Cantamos aqui: vou clamar até que o Senhor venha. O Espírito de Deus, irmãos, será manifesto através da igreja até que o Senhor venha, irmãos. Se não houver manifestação do Espírito, como que nós chegaremos até a volta de Cristo, irmãos? Mesmo que eu morra antes da volta de Cristo, se eu não manifestar o Espírito para que os meus filhos tenham manifestação do Espírito, eles não vão chegar na volta de Cristo. Se mesmo que eles morram e não houver manifestação do Espírito, nós não iremos chegar até a volta de Cristo. Porque nós somos de fato a manifestação do Espírito, irmãos. Diante disso, eu queria que você perguntasse dentro de você: que tipo de Espírito eu tenho manifestado? É o olímpico? Nossa, que maravilha, vai lá, vence, coloca uma medalha no peito, ganha um dinheiro no bolso.
excelente, fantástico, sensacional, mas não serve para nada, pessoal. É o espírito do trabalho duro. Nossa, eu sou muito trabalhador. É o espírito de ganhar dinheiro, também tem. É o espírito do quê? Irmãos, quando eles terminam ali o texto, aí diz assim, eles deviam estar bebendo muito. Mais ou menos assim, sabe? Ah, não. Você já viu quando... Eu lembro que eu morava numa rua, e embaixo tinha um boteco, e sempre tinha um homem que subia bêbado. Quando ele subia, sabe o que a gente fazia? A gente se escondia. Porque ele era muito chato. Ele queria ficar pegando a gente, bêbado. Aí ele fala assim, já vem o bêbado aí. É mais ou menos isso, irmãos, que o mundo enxerga a gente. Ah, eles beberam demais. Eles beberam demais lá. Não dá nem para... Pegaram o vinho, tomaram o vinho demais e estão lá bêbados. Não dá nem para saber o que está sendo feito lá dentro. Mas o Espírito Santo, irmãos, veio de uma maneira na nossa vida para que a gente pudesse confrontar o mundo caído, irmãos. Na verdade, sabe quem que bebeu demais? Eles. Eles estão embebedados com dinheiro. A bebedice de poder. A bebedice de pecado. E nós, os sãos, ou melhor dizendo, nós, os santos, somos responsáveis de fazer com que o Espírito Santo de Deus se manifeste na vida do mundo caído, irmãos. Qual é o teu papel, irmãos? E não é uma bronca. Isso aqui não é uma exortação, isso aqui é um alerta para a igreja que nós estamos vivendo nos últimos dias. Qual é, você que tem filhos, você que tem filho, qual é a igreja que ela vai encontrar daqui 15 anos? Quando ela tiver 15, 16 anos. Qual é a igreja que meus filhos vão encontrar em 2040? Qual é? A igreja que manifesta o Espírito Santo? A igreja que confronta o mundo caído? A igreja que vive o Espírito Santo completamente? Ou qualquer coisa? Ou um prédio bonito, uma palavra legal, um som magnífico? Qual é, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, age nas nossas vidas para que nós possamos confrontar o mundo caído. Pode vir, David. Nós somos intimamente ligados com o Espírito para que haja confronto no mundo e essa geração seja mudada, irmãos. Nós não queremos mais uma geração de pessoas perdidas. Não queremos. Nós não queremos que os nossos filhos encontrem um mundo ainda pior. E eu não estou falando que está muito ruim, não, irmãos. Pode ficar tranquilos. O mundo jaz no maligno. Ali não tem mais como nós tocarmos. Ali quem toca é Satanás, mas as pessoas não. Nós precisamos, com o Espírito Santo, confrontar o mundo caído através das nossas atitudes e ações guiadas pelo Espírito Santo. Queria que você ficasse de pé.